O Heitor do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto Os Ensinamentos da Estrada. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Certa manhã, o pai encontrou-se discutindo calorosamente sobre qual seria o obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da alteração, prevendo talvez consequências desagradáveis, o benevolente genitor chamou-os e confiou-lhes curiosa tarefa. Desculpa, gente, às vezes engasga. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito os honrariam pelo espírito da cordialidade e pela gentileza. O primeiro filho seria o portador de um rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um primoroso bolo preparado pela família. Os 3 aceitaram a missão e, com entusiasmo, prometeram fazer um bom serviço nessa breve viagem. Já no meio do caminho, no entanto, principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordava com a maneira pela qual o responsável pelo animal advertiu que levava o bolo dos perigos de ele tropeçar e perder o manjar. O filho que transportava o bolo aconselhava o irmão que carregava o vaso valioso a cuidar para que a peça não caísse. O pequeno séquito seguia a estrada fora com dificuldade, pois cada viajante permanecia muito atento às obrigações que diziam respeito aos outros, um interferindo no encargo alheio, sempre com observações acaloradas e incessantes. Em dado instante, o irmão que conduziu o animalzinho se esqueceu da própria tarefa a fim de ajeitar a peça de argila dos braços do companheiro. Premiado pelas inquietações de ambos, o vaso de súbito escorregou e espatifou-se no cascalho poeirento. Com um choque, o distraído orientador da corça perdeu o governo do animal, que fugiu espantado, abrigando-se numa floresta próxima. O carregador do bolo avançou para assustar a fuga, internando-se no mato, enquanto o conteúdo da bandeja prateada se perdia totalmente no chão. Desapontados e irritados, os 3 rapazes tornaram a presença paterna, cada qual apresentando sua derrota e suas queixas. O sábio pai sorriu e explicou-lhes: aproveitem os ensinamentos da estrada. Se cada um de vocês estivesse na própria tarefa, não teria colhido as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o fato de cada homem cuidar dos próprios negócios sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitarmos das responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Ei, Laia, isso aí vai tocar numa ferida feia, hein? Gente do céu. Muitas pessoas fazem isso, né? Gostam de dar pitaco na vida dos outros, mas não cuidam da sua própria vida. Muitas pessoas fazem isso. Isso é nas amizades, isso é na família. E como o canal é voltado para a educação, o que não falta é professora querendo dar pitaco na aula da outra professora, não é isso? Então vamos lá. Enquanto a gente estiver cuidando do outro, que esse exemplo, que esse finalzinho do texto sirva e fique aqui, ó, na cabecinha de cada um de nós. Enquanto a gente estiver preocupado em dar pitaco na vida do outro, a gente está esquecendo da nossa própria vida. Enquanto a gente estiver lá cuidando da vida do outro, a gente não está cuidando da nossa vida. Eu lembro que tinha uma postagem no Facebook um tempo atrás, faz até tempo que eu não vejo essa postagem. Uma mulher sentada no sofá, mexendo no celular e a casa dela todinha para arrumar. Aquela bagunça na casa da mulher. Isso aí significa o quê? Ela estava lá, olhando o Facebook da fulana, do ciclano, do beltrano, dando pitaco na vida dos outros. E a casa dela todinha, bagunçada, sem arrumar. Isso nós fazemos diariamente. E às vezes a gente faz sem pensar, e às vezes já virou um vício nosso de querer cuidar da vida dos outros o tempo todo. É triste isso. Eu acabo tendo um pouco, não é de dó, porque dó a gente não pode ter, mas eu tenho um pouco de piedade em relação a isso, sabe? Aquela coisa assim, me coloco no lugar da pessoa e falo, quão triste é uma pessoa assim. Porque na verdade ela acha que está fazendo bem. Falar dos outros, falar para os outros, se meter na vida dos outros. Ela acha até que está fazendo bem.
Mas que bem é esse, que muitas vezes gera atritos na vida dos outros. Pode cometer erros graves, dando pitaco do seu ponto de vista no ponto de vista do outro. Na minha sala de aula, gente, eu fui muito orgulhosa mesmo. Tanto é que eu adquiri a poliomielite, que é uma doença de degeneração. É uma doença grave, porque eu passava muito estresse. Era um tal de eu fechar a minha porta. Eu não ia nem no banheiro. Eu tenho infecção urinária até hoje. Eu saio de uma e entro em outra. Termina uma infecção urinária, eu estou em outra. E o médico fala assim, Patrícia, você tem que se cuidar. Eu falo, doutor, isso aqui é reflexo de uma vida inteira sem poder ir no banheiro. Ficar 8 a 12 horas numa sala de aula sem poder ir no banheiro? Mas, doutor, eu não consigo ir no banheiro, porque eu fui disciplinada a não ir no banheiro. Por que eu não ia no banheiro? Só ia quando estava extrema vontade. Bebia pouca água para não dar vontade no banheiro. Porque eu não tinha ambiente no local onde eu trabalhava. 23 anos que eu fiquei no mesmo local, eu não tinha ambiente. Se você está vestido de camiseta de banda de rock, nossa, você está com camiseta de banda de rock. Não é feio esses bichinhos? Se você está com uma de bichinho, né, perna longa, nossa, você tem a do perna longa, que bonitinho. Então, assim, eu tinha que fazer o gosto dos outros? Não. Então, eu entrava na minha sala e fazia meu gosto. Ah, o seu aluno... se eu saísse da sala, eu dava brecha para falar do meu aluno. Eu não gosto que fale do meu aluno. Agora, se quiser falar o que ele fez de errado para que eu possa corrigir, beleza. Mas falar do meu aluno por falar, isso é o que mais tem numa escola. Ah, eu vi o seu aluno na rua soltando pipa. Eu sei que você não gosta que ele fica na rua. É malicioso, sabe? Não é para eu corrigir, é malícia. Então, malícia, comentários desnecessários, eu evitava. E para evitar, eu ficava trancada na minha sala. E aí, quando você olhava os alunos daquela professora que fazia o comentário do meu aluno que soltava pipa, os alunos dela vinham de batom vermelho, os alunos dela tinham comportamentos mais adulto, né, mais aflorado a questão sexual, e os meus com um bichinho de pelúcia em cima da mesa. Às vezes vinha um diretor, um coordenador, alguém que não compreendia bem o meu trabalho e não queria compreender, entrava na minha sala e falava, nossa, seus alunos são tão infantil, né? Tanto de bichinho de pelúcia, carrinho, boneca, em cima da carteira. Você faz o dia do brinquedo com eles? Eu falo, não, isso aí é para enfeitar a mesa deles, é o mundo deles, um mundo infantil. Tá certo eles trazerem brinquedo e colocar em cima da mesa, desde que eles não brinquem na hora errada. A minha mesa, gente, eu acho que vale a pena ver, né? A minha mesa, ó, caderninho de bichinho. Eu adoro o Stitch, né? Então eu tenho copinho do Stitch. Hoje eu ando com garrafinha de água, mas não era assim. Se vocês olharem lá atrás, ó lá. Tem o Stitch lá atrás, ó. Eu gosto dele. Essa salinha que eu fico aqui era o quarto do meu filho. Então eu acabei decorando como uma salinha de estudo. Aí tem bichinho na parede. Aí, ó. Eu acho que a gente tem que deixar o ambiente conforme a gente é. Eu gosto desse universo de figuras, de imagens. Eu gosto. Então eu falava para os meus alunos, quais são as imagens que vocês gostam? O que vocês gostam bastante no quarto de vocês? Ah, eu gosto de um bichinho de pelúcia. Ah, então traz e deixa em cima da sua mesa. Enfeita a sua mesa com ela, para você se sentir bem no ambiente que é seu. A sua mesa é sua. Não tinha um risco nas minhas carteiras. Por que será? Porque o aluno se sentia na casa dele, aquilo ali era dele. Ele cuidava. Aí vinha gente de fora da pitaco. Ah, seus alunos são tão infantil, né? Fica tudo com brinquedinho em cima da mesa. Ué, se a mesa é deles, eles colocam em cima da mesa o que eles quiserem. Tinha aluno que colocava lá aquelas caveirinhas que monta, né? Eu acho feio. Mas era um brinquedo dele. Professora, posso trazer umas caveirinhas e colocar aqui em cima da minha mesa? Pode, desde que você não saia assustando as pessoas com a sua caveira, a intenção não seja essa, tudo bem. É o seu mundo, é esse aí? Você gosta disso aí? Deixa aí. Outros traziam carrinho que fazia barulho. Eu falava, só não quero que faça barulho, hein? Não, durante a aula, não. Depois você pode até levar pro recreio lá pra você brincar. Então, assim, alguns pitacos que eu recebia eram pitacos maliciosos. Eram pitacos do tipo assim, nossa, né?
Ela quer ser a professora. Pitacos de inveja. Eu não era a professora, mas para os meus alunos eu procurava ser a melhor professora que eu podia. Afinal de contas, eles aguentavam a professora por 4 horas. Eles tinham que ficar sentados, que já é um castigo. Eu não deixava ficar em pé. Só fico em pé quando tem que vir na minha mesa, quando me pede licença e quando eu dou a licença. Então, eles já ficavam sentados 4 horas. E ainda fica naquela mesa ali, sem nada. Então, eu sempre deixava. Coloca na tua mesa aquilo que você gosta. Às vezes, tinha algumas meninas que gostavam de flor, traziam um vasinho com água. Eu falava, cuidado com essa água. Porque se cair no caderno, vai manchar o caderno e tal. E às vezes acontecia, caía água no caderno. Mas eu sempre deixei meu aluno à vontade para fazer da carteira dele o ambiente dele. Desde que isso não atrapalhe a vida de ninguém, ele pode ter aquela autenticidade, aquela individualidade. E ainda assim, eles sentavam em grupos, grupões. Então, um acabava tendo contato com o que é do outro. Isso aí acabava numa interação tão gostosa que um aprendia com o outro. Gostos, costumes. Desde que não fizesse nada de errado, eu estava sempre de olho. Na hora do intervalo, meus alunos procuravam ficar num cantinho. Eles faziam um piquenique. Eu ensinei eles a chegar na hora aqueles que não gostam de pegar a merenda da escola, eles levavam o lanchinho deles e eles faziam um piquenique. Então eles colocavam lá no chão as coisas que eles colocavam plástico, arrumavam o chão do jeito deles lá e colocavam os lanchinhos. E naquele piquenique cada um pegava um pouquinho do lanche do outro. Porque existe um preconceito muito grande que não pode levar não pode levar lanche para a escola. Porque o outro vai ver, vai ficar com vontade, não sei o quê, que tem que comer a merenda da escola. Eu era contra isso. Falei, se o aluno gosta de comer bolacha e a bolacha que tem na escola não é igual a dele, ele pode levar. Só que eu sempre falava para os meus, se vocês puderem trazer um pouquinho mais, traz e faz o piquenique. Você vai comer a sua bolacha e ainda vai trocar com outros o que eles trouxerem de lanche. Eles faziam aquele piquenique numa tranquilidade, não tinha aquela coisa assim, fulano comeu e eu não comi, o fulano fez, eu não. Meus alunos respeitavam uns aos outros. E isso também gerava. Aí vinha aqueles comentários, quando tinha reunião e eu era obrigada, pelo menos nesse momento eu era obrigada a estar junto, aí vinha comentário. Os alunos dela é tudo diferente, né? Aqueles que comem na mesa, a merenda da escola, é tudo calado, parece um bando de morto. Aqueles que trazem lanche vão tudo para um canto, não se mistura com os outros alunos. Não é que não se mistura, entre eles haviam combinado. E quando o aluno de fora chegava, que era de outra professora, chegava neles, eles falavam assim, se você quiser participar, traz um lanche também, senta aqui. Eles acabavam servindo de exemplo para os outros. E isso gera problema. Aí a outra olha para você e recrimina, discrimina, malha você no meio de uma reunião. Só que aí você vai ver, a sala dela não tem aquilo. Você vai ver que na sala dela é bagunça. Sua sala é muito quieta. Por quê? Porque a sala daquela professora é muito bagunçada. Teve uma em especial que eu sempre lembro dela. Hoje eu lembro até com menos raiva. Hoje eu estou me desligando desse ser. Mas eu tinha raiva daquela pessoa. Ela se metia na vida de todo mundo. Desde o faxineiro da escola até a direção. Ela queria ser diretora, ela queria ser coordenadora, ela queria ser professora, ela queria estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela ia para manifesto, que a gente não pode, professor da prefeitura não pode entrar em manifesto. Ela ia para manifesto de rua. Ela queria brigar com o prefeito, ela queria brigar com a secretária de educação. Ela briga com todo mundo, aquela mulher briga com o espelho dela. Ela está sempre dando pitaco na vida de todo mundo. E a vida daquela pessoa a gente vê, não precisa ninguém contar. É o caos. Geralmente, quem cuida muito da vida do outro não cuida da sua vida. A vida daquela pessoa se torna um caos. E ela não admite, que é pior, o orgulho e egoísmo ali. Ela não admite. Ela acredita que ela é a dona do saber, que ela está sempre certa. Difícil, né, gente? Mas vamos lá. Pessoas assim são merecedoras do que eu falei. Piedade. A gente tem que ter o perdão estampado, pra gente não se ligar a pessoas assim, porque elas são pessoas meio que doentes, sabia? E elas geram doença onde elas estão. Então a gente não pode dar muita trela, não.